grifar, tá? Então, vamos lá, página 13, números cardinales. Então, nós estamos vendo os números 1, 2, 3, 4, os números cardinais, como nós falamos em português, tá? Vocês têm aí umas camisetas, né, que estão escritas com os numerais, que vai do 1 ao 6, e tá falando um pouco a respeito deles em espanhol, né? Saber os números em espanhol é muito importante. Você pode estudar fazendo o seu caderno uma lista das principais diferenças, que nós já temos aqui na nossa apostila, então não há necessidade, né? Entre o espanhol e o português. Logo, você poderá escrever por extenso os seguintes números. Então, os numerais são importantes porque quando você vai dizer sua idade, quando você precisa, por exemplo, de um endereço, escrever a numeração, alguma coisa, você vai ter que saber como que é em espanhol, né? Então, eles têm importância assim como os verbos, por exemplo. Aí tem aí dentro desse círculo as regrinhas dos números em espanhol. Nós vamos ler todas elas, até para que vocês entendam e fiquem cientes, né? Então, primeiro, letra A. El número 1 pierde la letra O delante de um substantivo. Então, quando nós vamos escrever o número 1 em espanhol, gente, deixa eu colocar aqui uma telinha de compartilhamento. E depois deste número, vem um substantivo masculino, somente masculino, no singular, ele vai perder a letra O, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, uno é o número 1 em espanhol, assim que se escreve, tá? Mas se depois dele eu coloco a palavra dia, por exemplo, neste caso, nós vamos retirar a letra O, vai ficar um dia. Vai ficar dessa maneira, tá bom? Qualquer palavra masculina, hombre, un hombre, um lugar. Então, qualquer palavra masculina que venha depois do numeral 1, que se escreve uno, ele vai perder a letra O, tá bom? Deixa eu ver se a Ariel conseguiu entrar. Bom dia, Pro. Bom dia, querida. Estava te procurando aqui. Tudo bem? Sim, qual que é a página? Página 13. Deixa eu anotar seu nome aqui na lista de chamada. Eu estou explicando aqui para os seus amigos, Ariel, as regras dos números em espanhol da página 13. Aí você tem um círculo, né? Dentro dele tem as regrinhas. Nós estamos na primeira, da letra A. Ela diz que o numeral 1, que se escreve dessa maneira aqui, ó, uno. Eu coloquei o no lugar errado. O numeral 1, ele se escreve dessa maneira, tá? Uno. Mas quando ele vier, né, depois dele vier uma palavra masculina no singular, somente neste caso, tem que ser uma palavra masculina e tem que estar no singular. Ele vai perder a letra O, vai ficar um dia, um hombre, um lugar e assim por diante, tá bom? Essa é a primeira regrinha, que é da letra A. Vamos para a letra B. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês podem até colocar um exemplo se vocês quiserem, tá? Eu coloquei aqui. A Laura acordou. Vamos para a letra B. Eu pedi, Ariel, para os seus amigos grifarem algumas letrinhas dentro desse círculo aí da página 13. Uma delas é a letra B. Então, grifa a letra B e tudo que tiver escrito nela, tá bom? Está dizendo que o numeral 2, ele é invariável. O que isso quer dizer? Que independente da palavra que vier depois, se for masculina ou feminina, vai se escrever dessa maneira, ele não muda, tá bom? Então, por exemplo, dos hombres, é uma palavra masculina, ou dos mulheres. Então, independente da palavra, sempre se escreve dessa maneira o numeral 2. Então, dá uma grifada aí na letra B para mim, tá bom? Eu vou pegar a Laurinha que ela acabou de acordar e aí eu já continuo com vocês, gente. Grifa então a letra B.
que eu já venho continuar aqui, só um momentinho. Já vou, Laura. Nossa senhora, que coisa, né, filha? Tá bom, a mamãe tá dando aula para os alunos dela, tá bom? Pronto, gente, voltei, desculpa, viu? Vamos para a letra C. Letra C diz o seguinte, o número 6 se diz igual que em português. Então, o numeral 6 se pronuncia e se escreve da mesma maneira que em português, tá bom? 6 personas. Exemplo, né? Deixa eu apagar aqui. Colocar em letra minúscula. Fica ali no sofá? Por favor. Então, tá bom, senta aí. Então, numeral 6. E eu diminuí a letra. Aí, nós vamos, então, para a letra D agora. El 4 se escreve com C. Então, algumas palavras em espanhol, ao invés da gente escrever com Q, por exemplo, quadro, 4, 14, em português a gente escreve com a letra Q. Só que em espanhol se escreve com C, porque ele tem o som já do CU, né? 4, quarto, 14, então já tem o som. Por causa do som, nós escrevemos com CU mesmo, tá? É um exemplo aqui, é o numeral 4. Senta lá no sofá, filha. Deita lá no sofá. Quer tomar água? Tá bom. Então, numeral 4. 4 dias. Por exemplo, né? Deixa eu esqueci de colocar aqui o T. Oh, meu Deus do céu. Você vai cair. Ana Júlia tá entrando. 4 dias. Os copinhos de medida, por exemplo. Deixa eu ver se a Ana Júlia conseguiu entrar. Ana? Ah, tá aqui. Buenos dias, Ana. Deixa eu anotar aqui, Ana Júlia. Ana, a gente está na página 13 da nossa apostila. Estou explicando aqui sobre as regras do uso dos numerais em espanhol, tá bom? Nós estamos... Tá bom, obrigada. De nada, querida. A gente está indo para a letra E. Eu pus aqui alguns exemplos para que vocês possam acompanhar, tá bom? Peraí. 6. Letra E. Eu já acho que eu já comentei com vocês que em espanhol não existe palavras escritas com ZE ou com ZI, né? Portanto, os numerais 11, 12, 13, 14, 15, que em espanhol são escritas com Z, desculpa, que em português são escritas com Z, em espanhol serão escritas com a letra C. Então, toda vez que vocês tiverem que escrever uma palavra, né, em que ela seria escrita com ZI ou com ZI, que é o caso desses numerais aí da letra E,
Vocês vão escrevê-los trocando a letra Z pela letra C, tá bom? Então, 11 chicas, 11 meninas. Então, tudo com a letra C. 12 chicos, 12 meninos. E assim por diante, tá bom? Então, eu pedi para vocês grifarem também a letra E. Ana e Ariel, que chegaram um pouquinho depois, eu pedi para que os alunos grifassem aqui na página 13 algumas regrinhas, tá? Então, a letra B, a Ariel já deve ter grifado, né? Professor, então, por enquanto, é para grifar quais? A letra B de bola, que fala que o número 2 é invariável. A letra E, que é esse daqui que eu acabei de explicar, que é o numeral 11, 12, 13, né? Que é escrito com C. A letra G, eu vou explicar, e a letra H. Então, esses 4 aí vocês vão grifar, grifa tudo, grifa a letra e a regrinha, tá bom? Muito bem, então vamos continuar aqui. Aí, aqui a gente está na letra E. Letra F. Vou explicar todos, mas esses, como eu comentei, são os que eu costumo pedir mais, tá, gente? Por isso que eu pedi para vocês grifarem. Na letra F fala que os numerais 16, 17, 18 e 19 se escreve dessa maneira. Então, o que acontece? Esses números em português, 16, 17, 18, né? Eles também são escritos com Z. E aí, quando a gente escreve em espanhol, existe essa transformação também. Além dos numerais 11, 12, 13, 14 e 15, como nós podemos ver aí na letra E, esses numerais 16, 17, 18 e 19 também tem a escrita da letra Z, né? Então, a gente também vai fazer a troca. Mas, além disso, a gente faz também uma alteração na escrita. Então, por exemplo, ó, 16. É como se eu pegasse o numeral 10 e juntasse com o numeral 6, assim como nós fazemos em português, né? 16, 17, porque a junção do 10 com 6, o 10 com 7, o 10 com 8, né? E em espanhol nós vamos fazer essa mesma coisa. Então tem que ver bem essa parte que está em negrito, ó. 16, 17, 18. Esse meinho que está grifado, às vezes na hora que nós vamos escrever, né? A gente acaba esquecendo uma ou outra letra, tá bom? 19, porque é a mistura do número 10 com outro numeral, tá bom? Esse eu não pedi para vocês grifarem, né? Mas também é bem importante que vocês saibam, ok? Ó, 16, o 16, por exemplo, né? Que ele tá aí, ele tá até com acento, tá? 6, pá, coloquei 2 acentos. 16 números. Estou dando só alguns exemplos aqui, para que vocês possam também anotar. Tá bom? Letra G. Ah, esse é bem importante, gente. Em português, quando nós vamos escrever um numeral, nós usamos a letra E, né? Entre o numeral. Por exemplo, aqui, ó, 200, 2057. Aí, na hora que eu vou colocar aqui, eu coloco 2057. Em português, nós utilizamos o E entre os números, né? Deixa eu ver aqui quem que entrou. Pedro. Oi, Pedro. Bom dia, querido. Tudo bem? Quem mais entrou? Bom dia. Duda Bispo. Maria Eduarda Bispo. Bom dia. Ó, nós estamos na página 13, tá? Página 13 da apostila, aula 5. Estou explicando aqui as regras do uso dos numerais em espanhol. A gente está na letra G.
Então, Tá bom, pessoal, aqui nós temos o numeral que eu escrevi só em número mesmo, estou escrevendo por extenso ainda, mas em português a gente escreve 2057. Então, aqui eu uso 2 vezes a letra E. Entre o 2000, entre o 50, né? E entre o 50 e o 7. Em espanhol, como funciona? Nós só vamos utilizar o Y no finalzinho da escrita, tá? Somente entre dezena e unidade. Nesse caso aqui, o número 2057, ele tem 50, que é a dezena, e tem o 7, que é a unidade. Então, se eu fosse escrever ele em espanhol, seria 2000, sem o Y, aí eu escrevo o numeral 50, 50, e aí é que eu vou colocar o Y, e 7. Então, o Y, como está escrito aqui, né? Ele só vai entre dezena e unidade. Vou dar um outro exemplo de número que não tenha a dezena. Ó, 2007, sei lá, por exemplo, né? Aí aqui, se eu fosse escrever, eu não tenho, aqui eu só tenho a unidade, não tenho a dezena, não tenho a centena, tenho a milhar, certo? Se eu fosse escrever esse número em espanhol, eu escreveria assim, 2007, sem o Y, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho aqui, no caso, a dezena, que é o 10, o 20, o 30, né? Como eu não tenho, eu escrevo sem o Y. Vamos colocar outro número aqui, ó. Agora eu vou escrever a dezena e não vou escrever a unidade, tá? Vocês viram que eu escrevi o 50, mas não escrevi o 7. Então, aqui, ó, 2050. Sem o Y, porque eu tenho a milhar, né? E eu tenho aqui a dezena, mas eu não tenho a unidade. Então, aqui eu também escrevo sem o Y, tá bom? Então, eu pedi para que vocês grifassem esse daí também. É importante saber quando que a gente usa, então, o Y. Eu só uso no finalzinho da minha escrita e se tiver a dezena e a unidade, tem que ter os dois. Se tiver faltando um dos dois, eu não coloco o Y. O número pode ser gigantesco, tá bom? Independente do número, do tamanho dele, só vai o Y no final e se tiver essas duas aí, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Muita coisa? Acordados ainda? Sempre. Muita regra, né? Dá até sono, né? Pois é. Estamos acabando. A outra que eu pedi para vocês grifarem, que eu também sempre peço, é o seguinte, ó. É a letra H. Do número 21 ao número 29, pessoal, o que estão escrevendo aí? Tá com sono? Também, né? Tá acabando. Eu já vou pôr vocês para fazerem o exercício, tá? Do número 21 até o 29, se escreve junto. Em português, deixa eu colocar aqui a letra H. Letra H. Quer descer? Tchau. Ai. A letra H agora ficou mais fácil. Estou escrevendo com as duas mãos. Em português, a gente escreve assim, ó. 21. Separado. A gente coloca o número, a letra E entre o número 20 e o número 1. 20, E2, 20, E3, né? Em espanhol, nós vamos juntar, tá bom? Somente, presta atenção, pelo amor de Deus, somente, que é diferente, né? Do 21 até o 29.
31, 32, 33, aí em diante, aí nós fazemos como em português, a gente coloca o Y, né, entre os dois, tá bom? Então, 20, assim se escreve o numeral 20. Mas aí, quando eu junto, né, como a gente pode ver aqui, ó, a gente transforma o E em I. 21. 22. 23. E assim por diante, tá? Deixa eu colocar aqui o fundo. Então, pessoal, 24. 24. Lembra que o numeral 4 se escreve com C, né? Que a gente já tinha visto essa regrinha antes, tá? E assim por diante. 25, 26, 27, 28, 29. Acabou. É só até aí, tá bom? Vou pôr 3 pontinhos. Letra H. As outras eu vou lendo de forma mais rápida, que é para vocês não dormirem aí, tá? Letra I. A partir do numeral 30 se escreve separado, como eu já havia comentado com vocês. 31, 32, 33, aí a gente vai colocar a letra Y entre eles, tá bom? A J, vocês lembram do primeiro aqui, ó, da letra A, que eu falei para vocês que o número 1, diante de um substantivo masculino no singular, ele se transforma em né? É uno, e aí fica un. A mesma coisa vai ficar o numeral 21, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Que eu diminuí, agora eu não sei como que aumenta. Aqui na fonte, eu acho, né, gente? Deixa eu ver se é isso. Isso, achei. Estava muito pequenininho. Então, pessoal, a letra I são os outros numerais, né? Número 30, por exemplo. 30, 30 e 1, 30 e 2. E assim por diante, tá? A letra J segue a mesma regrinha do numeral 1, né? 20, 1, é assim que se escreve o numeral 21. Mas quando tiver uma palavra masculina depois dele no singular, a gente vai tirar a letra O. Então, eu vou pôr o mesmo exemplo do que eu pus lá na primeira, na letra A, tá bom? Então, 21 dias, em vez de colocar 21, a gente vai tirar aqui a letra O, vai ficar 21 dias. O que mais tem aqui? Aí também leva acento aqui no finalzinho. 21 dias, 21 hombres. Oi, Laura. Eu já vou dar um remedinho, tá? 21 lugares e assim por diante, tá bom? Letra J foi. Como eu não tenho a apostila, eu tô tirando foto, tá? Tá bom, querido, pode tirar. Vamos para a última. Os numerais 22, 23 e 26 levam acento. Eu escrevi aqui na letra H, do número 21 até o número 25, né? Aí vocês têm aqui, ó, 22, 23 e 26. O 22 e o 23 já está escrito. Vai lá, filha. Tá bom? Então, números... que levam tilde. Oi. Tá bom, amor? Ó, números que levam tilde, que é o acento em espanhol, tá bom? Eu vou pôr aqui. Você já tem na apostila? Eu só vou pôr aqui pro o numeral mesmo. Isso é uma regra de acentuação em espanhol que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó.
sobre os numerais, tá ok. Na página 14, vocês têm aí os números do 1 até o 10, escrito em espanhol. E eu já vou aí, filha. E vocês vão fazer para mim o exercício 1, escrever os números por extenso. Tem o número de telefone, tá vendo? Então, vocês vão escrever um por um. Como que vocês vão fazer, ó? Por exemplo, no número 1 está escrito 11 entre parênteses, né? Aí, em vez de vocês escrever 11, porque não tem aí, vocês vão escrever uno, depois um tracinho, né? Uno, novamente, em vez de escrever 11, tá bom? Depois tem o número 22. Em vez de vocês escreverem 22, vocês vão escrever 2, tracinho, 2, 91, 9, tracinho, 1, e assim por diante, tá bom? Eu preciso ajudar a Laurinha aí no banheiro, enquanto vocês fazem esse exercício. Eu já volto. Já vou aí, filha, peraí. Tá bom, gente? Tudo bem? Sim. Tô voltando já já. Depois da lição da página terceira falou que é. Diga. Oi. Maestra, Diga, querida. eu não entendi por que o 9 é uno. Não, ó, aqui no primeiro exercício, que vocês têm que escrever o número por extenso, tem o número de telefone, né? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever todos os números por extenso. Então, tem que escrever número por número, tá? Então, tem entre parênteses, quando a gente vai dar o número do nosso telefone, a gente coloca sempre o DDD no início, né? Em São Paulo, por exemplo, é o 11. Ao invés de vocês escreverem aqui, ó, dentro do parênteses 11, nós vimos, mas como vocês têm uma lista do número 1 só até o número 10 na página 14, é assim que a gente vai usar. Ao invés de vocês escreverem assim 11, aí dentro do parênteses, aí você vai escrever um número um por um. Vai como se você estivesse escrevendo um por um, né? Então, ao invés de escrever 11, você vai escrever uno, traço uno, fechou parênteses. Aí, fora do parênteses, a gente vai escrever qual que é o primeiro número que está aí fora do parênteses. Como assim, pro? Você está na página 14? Eu tô na página 14. Exercício 1 que ele está pedindo para vocês escreverem o número por extenso, certo? Ah, professora. Achou? Achei, eu tô falando da de cima, pro. Da de cima do exemplo, você está falando? Ah, o número é o 9? Ah, entendi. Isso. É assim que ele é escrito em espanhol. Alguns números têm uma escrita diferente. Por exemplo, né, o número 7 se escreve siete. O número 8 se escreve 8. Então, vocês têm aí esse quadro para mostrar como que é a escrita dos números em espanhol. Era isso a sua dúvida? Tô falando esse daqui, ó. Espera aí, deixa eu sair da tela de compartilhamento para eu ver. Deixa eu ver, me mostra. É esse que a gente vai fazer, que eu estava fazendo lá com vocês. Não. Essa daqui, ó. Essa daqui, de cima aqui, ó. Então, aí são as escritas do número em espanhol, como se escreve cada um em espanhol. Então, o número 1 se escreve uno,
2, escreve 2. É assim que você vai escrever em espanhol. Era isso? Sua dúvida? Ah, era isso, professora. Muito obrigada. Nada. Aí você vai usar esse quadro que está aí para fazer o exercício que está abaixo, tá bom? E o 9, maestra, é uno? Não, amor. O 9 é 9 mesmo, é o 9. Ah, ok. É que lá no exemplo estava uno e depois estava o 9, era isso? Lá em cima, né? Isso. Ah, é porque na hora que eu fui escrever, acho que acabou ficando junto. Eu não vi, porque a Laura me chamou para ir no banheiro e aí eu fiz meio correndo. Entendi, maestra. Mas você vai escrever um por um, tá bom? Então você vai escrever Tá lá, bom. Agora eu entendi. entendeu? Então esse vai ser o exercício de hoje. A gente não vai ter tempo de corrigir, provavelmente, tá, pessoal? Mas você. Então é esse que eu te mostrei e o exercício 1. Isso, esse que você me mostrou é só falando como se escrevem os números em espanhol, tá bom? Esse primeiro quadro que está em cima da página 14. Observe como se escreve os números por extenso, né? Os primeiros números do 1 até o 10. Então, aqui ele está te mostrando como que é em espanhol. E aí, o exercício 1, vocês vão usar essa tabelinha aí, tá bom? Para fazer. Tá bom, pessoal? Todo mundo entendeu? Tudo bem? Então, tá bom. Faça, então, esse exercício 1 para a gente corrigir na próxima aula, porque falta pouco tempo. Aí, na próxima aula que a gente tem, semana que vem não tem aula, só na seguinte, a gente corrige um e faz o 2, tá bom? Não vou passar os dois para vocês fazerem agora, porque um já dá bastante trabalho, né? Bom fim de semana. Obrigada, amor, para vocês também. Você tem algum trabalho para... Ah, você já mandou, né? Um trabalho que a gente já fez, né? Ah, eu Isso. esqueci. Trabalho e prova diagnóstica nós já fizemos. Agora é só esperar as datas das provas bimestrais, tá bom? Tchau, terminei, pro. A gente não vai corrigir hoje porque não dá tempo, tá? A gente corrige na próxima aula. E aí, quem quiser sair, então, bom feriadão para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, pro. Bom feriado. Obrigada, Tchau, pro. queridos. Tchau, até logo. Tchau, pro. Tchau. Ô, Pro, eu tô considerando quinta como sexta. Ah, é verdade. É verdade. Tá bom, amores. Minha prima, ontem a gente tá falando pelo telefone combinando uma ida na casa da outra. Ah, que legal. Vai visitar os primos. Já vou aí, Laurinha. Tá bom? Meninas, eu preciso ver a Laurinha, que ela ficou ali no banheiro. E a Pro vai fechar, então, aqui a aula de hoje, tá bom? Tá bom. Beijinho. Tchau, até logo. Tchau.